Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um vídeo aqui do canal Suculentas da Leia. Um super abraço a todos os meus inscritos, aquelas amigas que sempre deixam um comentário carinhoso, meu muito obrigada. Um super abraço, senhora Anabela, que está aí sempre me acompanhando, vendo todos os vídeos, comentando, e não só ela, todas vocês, né? Aos poucos aí, num vídeo, no outro, eu acabo citando o nome de uma, de outra, e aos poucos eu falo o nome de todo mundo. No vídeo de hoje eu quero falar de uma coisa interessante, que é sobre adubo. Adubo para plantas. Porque eu nem gosto de falar desse assunto pelo fato que eu não sou química formada, não sou botânica, mas o fato de eu ter essa experiência de cultivo, cultivar e ter uma planta bonita e mostrar para as pessoas, a pergunta que mais aparece nos comentários é: Leia, que adubo você usa? Então eu vou mostrar o adubo que eu uso. Não é fazendo propaganda. Pode ser que é uma marca que vocês não tenham no Brasil, porque para quem não saiba, eu moro na Itália e faço vídeos em português para ter um contato com o meu país. É questão de saudade mesmo, viu? Mas eu moro na Itália, não no Brasil. E o clima daqui é diferente, então varia muito as coisas. Uma planta que é bonita aqui, às vezes no Brasil não é o que acontece com a minoria, não são todas. Mas depende muito do clima de cada região, sim, e não só do adubo. Mas como pergunta tanto qual adubo você usa, hoje eu resolvi gravar um vídeo mostrando o adubo que eu uso e falando de adubo com vocês, tá? Com quem tem dúvida, com quem está iniciando um cultivo, porque quem já tem experiência nem interessa nesse tipo de coisa, né? E se você está chegando por aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Adileia Monteiro. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí para aumentar esse grupo de pessoas maravilhosas. Desde já, meu muito obrigado. Bora pro vídeo? Quando as pessoas verem a gente mostrar plantas assim, de boa saúde, bem verdes, bonitas, coloridas, muito saudável, vigorosa, a primeira coisa que a pessoa pensa é que adubo será que ela está usando? Gente, mas nem sempre tem a ver com adubo, tá? Às vezes tem a ver muito com a condição de que a planta se encontra, se pega muito sol, se pega muito frio, o clima de cada região. Nem sempre é o adubo que faz uma planta ficar linda e maravilhosa. Eu tenho, por exemplo, essas estapélias aqui, gente, que olha, eu vou falar a verdade, elas têm mais de um ano que eu plantei elas nesses vasinhos. Foi até um desafio que um canal aí me fez sobre estapélias, florzinhas fedorentas, enfim, me fez esse convite, né, um desafio, não sei como explicar exatamente, para estar mostrando estapélias. Como eu tinha pouquinhas, eu plantei várias mudas e isso tem mais de um ano. Depois que eu plantei, nunca mais eu adubei essas plantas, essas estapélias. E olha como elas estão lindas, como estão cheias de botões, de flores. Olha só isso, gente. Olha que maravilha. É botão para tudo quanto é lugar. E tem mais de um ano que eu não coloco adubo nessas estapélias. Elas estão ainda com o adubo de quando eu preparei o substrato e plantei elas. Porque quando a gente prepara um substrato para plantar uma planta, ele já vai estar com muito nutriente que a planta precisa. E aí, por volta de um ano, 2 anos, até que você vê que a planta está necessitando muito, não precisa adubar. A não ser que você vê que ela está muito fraquinha, aí você troca o substrato, coloca algum adubo. Olha essa outra aqui também, gente, que espetáculo que está. Olha quanta flor. E esse vasinho também a mesma coisa. Isso aqui tem mais de um ano que eu não coloco uma gota de adubo. Sempre lindas e maravilhosas, mas ainda com o substrato de quando eu plantei elas. Que o substrato também é muito importante, mas isso a gente fala num próximo vídeo. A questão hoje aqui é o adubo. Olha outro exemplo também, é esse aeônio aqui e esse outro vaso, que eu esqueci o nome no momento dessa daqui.
Isso aqui também tem muito tempo que eu não adubo, porque o vaso tá cheio, ó. Enquanto tá bonito assim, gente, eu não mexo. Primeiro porque eu não tenho tempo e segundo porque para que mexer em time que tá ganhando, né? Se tá bonito, eu não vou mexer. Eu só vou trocar de vaso ou adubar quando eu vejo que a planta realmente está necessitando. Mas tá tão bonitinho, ó. Isso aqui tem também mais de um ano que eu não coloco nenhum adubo. Não sou de adubar muito planta, inclusive já teve um vídeo que eu gravei falando de cochonilhas de insetos. Quando você aduba demais também, a planta fica muito molenga e atrai insetos, então você tem que deixar ela criar uma resistência boa também, e isso ajuda quando você não aduba muito. Nada de ficar hoje coloca casca de banana, amanhã pó de café e depois esterco e muita coisa junto, acaba estragando a planta. Então, quando você prepara um ótimo substrato, já vai estar com todos os nutrientes que a planta precisa, você pode plantar e esquecer de adubo aí por um ano e meio, não se preocupa com adubo não, que a planta vai ficar bonita do mesmo jeito. Outra pergunta que as pessoas sempre me fazem também é quantas vezes por ano, por mês eu adubo minhas plantas. Olha, geralmente quando eu vejo que a planta precisa, eu faço adubação de uma ou duas vezes no máximo por ano, se a planta necessitar, gente. Se você vê que a planta está bem, saudável e bonita, não precisa mexer, não precisa colocar adubo, tá? Você tem que ir olhando aí, ver se a planta está necessitando ou não. Mas, de qualquer forma, eu, pelo menos, adubo de uma a duas vezes por ano, no máximo. Mas, depois de falar tudo isso, vou mostrar para vocês o famoso adubo que a Leia usa. Querendo dizer sempre, repito, não estou fazendo propaganda. É só para matar a curiosidade de muitos. Olha só, aqui na Itália, adubo se escreve concime, né? A aula de linguagem e adubo ao mesmo tempo. Então, concime quer dizer adubo, per cactaceae e piante grassa, que seria para cactos e suculentas, tá? Esse é adubo líquido que vai diluído na água, tá? Aqui na tampinha vem a dosagem. Eu gosto muito desse adubo porque ele rende muito. E esse adubo eu uso em vasinhos pequenos, tá? Uma ou duas vezes por ano nos cactos e suculentas, em vasinhos pequenos, que dá trabalho para adubar com um adubo granulado, né? A gente não sabe regular muito bem. Então, eu uso o adubo líquido para vasinhos pequenos. Nos vasos grandes e plantas que ficam no jardim, eu gosto de usar granulado. Mas aí o que é? Uma coisa, o líquido, ele é um NPK, aqui tá escrito, ele é um NPK 557, tá? Mas vocês podem comprar 555, eu acho, se não me engano. Bom, de qualquer forma, quando forem comprar, vocês vão ver lá o NPK, né? Se está escrito que é para cactos e suculentas, o NPK vai ser na base do que a planta necessita, tá? Então, esse aqui é um NPK 557 e é líquido. O granulado é um NPK 121217. Vou pegar ele aqui para mostrar para vocês, ó. Olha aqui. Ele é granulado universal para jardim, horta, tudo, plantas ornamental. Então eu pego um adubo que serve para todo tipo de planta. Fala, Lé, mas cada planta tem seu adubo específico. Sim, eu sei que tem, mas eu não dou conta disso não. Eu prefiro pegar esse aqui, ó, esses adubo granuladinho. Eu lembro que meus pais, quando eu era criança, eles plantavam esse barulhinho aqui, só para vocês verem. Eles plantavam arroz, feijão, milho, né? Anque plantas de fruta, como laranjeira, tudo. E meu pai usava sempre adubo granulado assim, ó, universal, para todo tipo de planta. E todas se davam super bem. Então, eu segui o exemplo do meu pai, né? Eu não sou de comprar um adubo para cada tipo de planta, não. Eu não dou conta. Eu compro um que eu uso em todas as plantas. Esse também, a dosagem é a mesma coisa. Todo adubo que você comprar, na embalagem vem explicando tudo como usar. Então, isso não é uma coisa que eu posso falar, não. Vocês lêem na embalagem do adubo que vocês comprarem.
porque todas as embalagens está escrita a quantidade, a dosagem certinha para poder usar. Eu compro um saco grande, esse aqui é de 5 quilos, mas às vezes eu compro até maior, porque eu tenho muita planta. Aí eu pego uma parte, coloco em um potinho assim, ó. Até mostrar aqui para vocês, esse aqui é sempre potinho reciclado. Encho ele aqui, porque quando eu preciso adubar uma plantinha, eu só faço isso, ó. E eu já tenho uma experiência, eu uso uma certa quantidadezinha assim na mão para um determinado tamanho de vaso que eu sei que vai bem. Mas como eu disse, vocês podem ver na embalagem que vai descobrir a quantidade exata para usar. Então eu uso granulado, tá? Universal para todo tipo de plantas, nos vasos grandes e plantas do jardim. Uma coisa importante é, você nunca deve colocar o adubo muito no pé da planta, encostado na raiz dela, porque pode matar a planta, pode queimarem as raízes. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou tirar a câmera daqui, do tripé, para me mostrar uma planta aqui, para dar um exemplo. Vou mostrar isso aqui. Isso aqui é um vaso bem grande mesmo. Então esse vaso, se eu fosse adubar, que eu não vou adubar ele agora, gente, que ele está muito bem. Se eu fosse adubar, eu iria usar o adubo granulado. Não iria usar o líquido nesse aqui, porque é um vaso muito grande. Então eu iria usar adubo granulado, que ele demora muito de diluir, dura muito mais tempo. O que eu ia fazer? Eu ia, com uma faquinha, alguma coisa, deixa eu pegar aqui uma ferramenta para mostrar. Olha, com uma ferramentazinha qualquer, pode ser a ponta de uma faquinha, pode ser o que você tiver aí à sua disposição. Aqui uma pazinha, né? Você vai fazer isso, ó, vai dar uma cavacadinha, abrir uns espacinhos em torno do vaso todo, tá? Mas de forma que fica longe do pezinho da planta lá, ó, tipo mais ou menos aqui no meio, mais para perto da borda do vaso. E aí seria colocar os granuladinhos aqui em torno, pode colocar ao redor tudo, uns granuladinhos pouco. Depois você faz isso, cobre com a terra, tá? Cobriria tudo assim e a planta ia ficar adubada aí por 1 ano ou mais, tá? Dessa forma que se aduba com o granulado. Em vez, se eu fosse adubar com adubo líquido, um vasinho pequenininho como um assim, por exemplo, um vasinho como esse, eu colocaria um adubo líquido, que não é o caso, que eu não vou fazer isso agora, mas é só para dar como exemplo. Iria diluir a quantidade na água, porque todas as embalagens vem escrita a quantidade para cada litro de água. Diluía numa quantidade aqui, né, quantos litros de água vai aqui dentro, colocaria, mexe bem e vai lá e molha a planta. Isso você poderia estar fazendo aí, faça uma vez, né, com adubo líquido, faça uma semana, né, a hora que você molhar. Se você for molhar daqui 1 semana de novo, você torna a fazer 2 vezes, né? Aí depois disso, você pode passar aí 6 meses ou 1 ano sem colocar de novo, que tá bom. Pelo menos eu aqui faço isso, né, gente? E para quem tem acesso aí a esterco de gado, né? O esterco de gado que a gente fala, gente, é exatamente as fezes de boi e vaca, né? Não quer dizer, tem que ser de vaca, tem que ser de boi. Tem gente que até nisso tem dúvida. Não, é aquele esterco que tá lá no curral, que tá lá nas fazendas, que os fazendeiros acumulam aquele monte de esterco lá, né? Aquilo ali, se você coloca no substrato, ou está sempre colocando um pouquinho nas plantas, não precisa de outro adubo. Aquilo ali tem tudo que é nutriente que a planta precisa. Uma coisa importante não vai pegar o esterco lá antes de fazer a decomposição, né, e colocar na planta, não, que aí você vai causar um sério problema. Você tem que deixar ele se decompor primeiro, né, passa um tempo sequinho, soltinho, para estar misturando aí na terra das suas plantas, que é ótimo. Existem muitos adubos naturais e que são ótimos, né? Como eu até citei antes, cascas de banana, que tem muito potássio, pó de café, o esterco mesmo de gado, de galinha, enfim. Só o importante, gente, é que vocês não começam a misturar tudo isso. Hoje coloca esterco de gado, amanhã coloca o adubo que vocês comprou na casa agropecuária, depois coloca o pó de café, depois coloca palha de arroz. Se começar a colocar muita coisa, vocês vão simplesmente matar a planta, tá? Se vai usar um determinado adubo, seja ele natural ou seja ele comprado aí nas casas de agropecuária, usa só aquele adubo. Não faz uma mistura não, porque aí a coisa não vai dar certo. Outra coisa importante também, nunca use, por exemplo, pega a casca de banana, corta pedacinhos e põe lá
no pé da planta. Não, vocês cortam os pedacinhos da casca de banana, coloca para secar. Quando estiver bem sequinho, bata no liquidificador e aquele pozinho vocês vão colocar um pouquinho aí nos vasinhos, tá? É uma dica para a pessoa não colocar casca de banana igual, tira ela da banana que vai dar problema. A mesma coisa vale para cascas de ovos, por exemplo. Quem quer usar casca de ovo como adubo, sim, é lógico que é ótima, mas também não vai pegar a casca do ovo lá, igual tirou do ovo e colocar na planta. Coloca para secar, depois delas bem sequinha, bate no liquidificador e aquele pozinho que vai ser usado. Então, todos esses adubos naturais tem que ser primeiro decomposto. Não pega ele lá do jeito que você pegou o pó de café lá normal e joga no pé da planta, que vai te dar problema, tá? Além de matar a planta, pode ser que enche de mosquito, tem vários probleminhas que pode causar. Eu estou falando tudo isso porque infelizmente tem muita gente que fala assim: ah, isso é bom para a planta, vai lá e coloca do jeito que você pegou lá na natureza, vai lá e coloca na planta. Aí não vai ajudar muito, tá? Então toma cuidado quando for usar esses tipos de adubos naturais aí aconselhado por muita gente. Toma cuidado. Se você tiver dúvida e não saber preparar um adubo caseiro aí, é melhor comprar o adubo universal já pronto e usar a quantidade exata indicada na embalagem. E então, gente, chegamos no final de mais um vídeo. Eu espero que tenha sido útil para muita gente esse fato do adubo. Agradeço a companhia de vocês, um super abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!